Zacarias, capítulo 1. Deus convoca ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano do império do rei Dário, a palavra de Yahvé chegou ao profeta Zechariah ben Berechiah, que quer dizer Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido, cujo nome significa Yahvé lembra, nos seguintes termos: eis que o Senhor se irou sobremaneira contra os seus antepassados. Por esse motivo, anunciai diante de todo o povo, assim ordena Yahvé dos exércitos: retornai a mim, e eu me voltarei para vós, convoca o Senhor dos exércitos. Não sejais como os vossos pais e antepassados, aos quais os antigos profetas pregaram. Assim diz o Senhor dos exércitos: abandonai os vossos maus caminhos e as vossas más atitudes. Contudo, eles não me ouviram, nem sequer me dispensaram atenção, reclama Yahvé. Agora, portanto, onde estão os vossos antepassados? E os profetas, porventura, vivem eles para sempre? No entanto, a minha palavra e todos os meus conselhos e decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os vossos antepassados e os moveram a converter-se e a confessar. Eis que Yahvé dos exércitos fez conosco o que nossos maus caminhos e práticas malignas mereciam, tudo conforme profetizou. Primeira visão, os cavalos. No 24º dia do 11º mês, o mês Shebat, que quer dizer vara, isto é, entre janeiro e fevereiro, no 2º ano do império do rei Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite, tive uma visão, surgiu na minha frente um anjo montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as moitas num grande vale, e atrás dele estavam montados outros anjos e seus cavalos eram vermelhos, marrons e brancos. Imediatamente indaguei: quem são esses, meu senhor? Então outro anjo que falava comigo respondeu: eu lhes revelarei quem são. Então o anjo que estava entre as moitas deu a seguinte interpretação: eis que são aqueles que Yahvé enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as moitas: percorremos toda a terra e a vimos toda tranquila em descanso. Diante do que o anjo do Senhor replicou: ó Yahvé dos exércitos, até quando não olharás com misericórdia para Jerusalém e para com as cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então Yahvé respondeu palavras de conforto e encorajamento ao anjo que falava comigo, e o anjo me orientou: exclama diante de todos, assim dizia Yahvé dos exércitos: eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, contudo estou muito indignado contra as nações que se sentem inabaláveis. Eis que eu vinha irritado com o meu povo, mas elas conseguiram piorar em muito a dor do meu povo e o meu sofrimento. Portanto, eis o que dizia Yahvé: estou voltando a minha face para Jerusalém e o meu coração está repleto de misericórdia. Ali minha casa será reedificada. Eis que a corda de medir será estendida sobre Jerusalém, avisa o Senhor dos exércitos. E diga mais: assim diz Yahvé dos exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Eterno voltará a consolar-te, Sião, que é Sião, e a preferir Jerusalém. Segunda visão, chifres e artesãos. Em seguida, eis que eu olhei para o alto e vi algo como 4 chifres. Então perguntei ao anjo que interpretava a visão e falava comigo: o que significa isso? E ele replicou: são os chifres que espalham Judá, Israel e Jerusalém. Logo após, Yahvé faz-me ver 4 artesãos. E eu de novo indaguei: o que estes vêm realizar? Ele esclareceu: ali estão os chifres que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer erguer a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar todo o poder desse chifre das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dominá-los e espalhá-los. Zacarias, capítulo 2, terceira visão, Deus restaurando. Eis que eu olhei outra vez e vi um homem que tinha na mão uma corda de medir. Então lhe indaguei: para onde vais? Ele replicou: vou medir qual é a largura e o comprimento da cidade de Jerusalém. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro. Ele avisou: corre, fala a esse jovem: Jerusalém será habitada como os povoados sem muros, de proteção por causa da sua incontável quantidade de habitantes, tanto seres humanos
como animais, porquanto eis que Yahvé assegura: eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor, e serei o Cabode, a glória, no meio da cidade. Cuidado, atentai ao que vos previno, fugi agora mesmo das terras do norte, adverte o Senhor, porque eu vos espalhei aos quatro ventos da terra, afirma Yahvé. Escapai ao Sião, Sião, vós todos que habitais na filha cidade de Babilônia. Sendo assim, declara Yahvé dos exércitos: ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que vos saquearam, porquanto qualquer que tocar em vós fere a menina dos olhos de Deus. Em verdade, eis que levantarei a minha mão contra as nações de forma que serão espólio para os seus servos, e então sabereis todos vós que Yahvé, o Senhor dos exércitos, me enviou. Canta e rejubila-te, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti, garante o Senhor. E naquele grandioso dia, muitas nações se unirão a Yahvé, se tornarão o meu povo, e tu serás a minha habitação, e reconhecerás que o eterno Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então Yahvé herdará Judá como sua porção na terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. Aquietai-vos todos vós perante Yahvé, o Senhor, porquanto ele se levantou de sua santa habitação. Zacarias, capítulo 3. Quarta visão: vestes sacerdotais. Logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé em frente ao anjo de Yahvé, o Senhor, e Satã, que quer dizer Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás que Yahvé te gaar, que quer dizer repreenda. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Ora, vê esse homem? Não parece um pedaço de lenha meio queimada recém-saída do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes impuras. E disse a Josué: vê, eis que eu te tirei de ti o teu pecado, e te vesti com roupas de grande nobreza. E acrescentou: ponha-lhe um turbante purificado sobre a cabeça. E colocaram um turbante limpo na cabeça, e o vestiram. E o anjo de Yahvé permaneceu ali observando tudo. Então o anjo do Senhor declarou a Josué: assim diz Yahvé dos exércitos: se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz da minha casa, e também cuidarás dos meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Portanto, ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. Eis que eu trarei o meu servo, o renovo. Porquanto aqui está a rocha que coloquei diante de Josué, sobre esta pedra única, preciosa e de prumo, estão 7 pares de olhos. Nela gravarei e retirarei a malignidade desta terra num só dia, garante o Senhor dos exércitos. E assim, naquele dia declara o eterno dos exércitos: cada um de vós convidará o seu próximo para sentar-se em paz debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Zacarias, capítulo 4. Quinta visão: o candelabro. O anjo que havia falado comigo retornou, me acordou como se desperta alguém que está com muito sono, e me indagou: que vês? Ao que respondi: vejo a menorá, um lindo candelabro, todo em ouro maciço e com um recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Então indaguei ao anjo que falava comigo: meu senhor, qual o significado desta visão? Diante do que ele me questionou: não sabes o que é isso? E eu repliquei: não, meu senhor. Então ele me explicou: essa é a palavra do Senhor a ser entregue a Zerubabel, não por força nem mediante a violência, mas pelo poder do meu espírito, afirma o eterno dos exércitos. Quem pensas que és, ó monte majestoso? Diante de Zerubabel te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular principal aos brados de Cane, que quer dizer favor, graça. Então Yahvé falou comigo nesses termos: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desde Beit, que
quer dizer a casa, e certamente suas mãos completarão o final da obra. Assim todos saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós, porquanto aquele que acha insignificante os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal, o prumo, nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou: eis que estas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos do Senhor que percorrem toda a terra sem cessar. Em seguida perguntei ao anjo: qual o sentido das oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E ainda acrescentei outra questão: e o que significa esses 2 ramos de oliveira ao lado de 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ao que ele me questionou: não sabes o que tudo isso quer dizer? E eu confirmei: não, meu senhor. Então ele explicou: esses são 2 homens ungidos para trazer o óleo santo e servir ao Adoni, que quer dizer o soberano do mundo inteiro. Zacarias capítulo 5, 6ª visão, o livro que voava. Tornei a levantar os olhos, e eis que observei um livro em forma de rolo de pergaminho que voava. E o anjo me questionou: que vês? E eu repliquei: vejo um grande rolo de pergaminho que flutua no ar, mediante 20 por 10 côvados, isto é, 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Então ele me revelou: eis que nesse pergaminho está escrita a maldição que será derramada sobre toda a face da terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa praga. Assim afirma o Eterno Todo-Poderoso: eu lancei essa maldição para que ela entre na moradia do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela permanecerá nas casas destas pessoas até que estejam completamente destruídas, e não restarão nem vigas de madeira nem pedras. 7ª visão, a mulher e o cesto. Logo em seguida, o anjo que conversava comigo adiantou-se e me orientou: ergue agora os teus olhos e observa o que é isso que vem surgindo. Então indaguei sobre o que era aquilo e ele me esclareceu: ora, é um efá, um cesto de medir, e acrescentou: e ele representa o conteúdo do pecado de toda a terra. E notei que uma grande tampa de chumbo foi retirada, e dentro do cesto estava sentada uma mulher. E o anjo explicou: esta é, pois, a Rishá, que quer dizer perversidade, e a empurrou para dentro do enorme cesto e a fechou outra vez com a tampa de chumbo. De novo, levantei meus olhos e observei que se aproximavam bem à minha frente 2 mulheres com asas, como de cegonha. O forte vento arremessou suas asas, e elas ergueram o cesto entre o céu e a terra. Indaguei ao anjo: onde estão levando o cesto? E ele prontamente replicou: para Shirná, o país dos rios, isto é, a Babilônia. Lá lhes construirão um santuário, e quando esse templo estiver pronto, o cesto será depositado ali em seu pedestal. Zacarias capítulo 6, 8ª visão, os carros de guerra. Uma vez mais levantei o olhar e avistei 4 carruagens que saíram dentre 2 montes. E esses montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem estavam atrelados cavalos vermelhos, e a segunda cavalos pretos. Na terceira, cavalos brancos, e a quarta carruagem cavalos malhados, e todos eram muito fortes. Então indaguei ao anjo que me esclarecia: quem são esses, meu senhor? O anjo explicou: eis que esses são os 4 ventos do céu que partem da presença de Adom, o soberano de toda a terra. A carruagem puxava pelos cavalos pretos vai em direção às terras do norte. Aqui tem cavalos brancos, parte em seguida na direção oeste para o ocidente. E aqui tem cavalos baios, rumo para a terra do sul. Os grandes e vigorosos cavalos avançavam ansiosos por percorrer a terra. Então o anjo lhes ordenou: ide agora e percorrei toda a terra. E eles partiram. Em seguida o anjo me chamou dizendo: vê, os que foram para a terra do norte fizeram o meu espírito apaziguar-se em relação a esta região. A coroação de Josué, o renovo. E a palavra de Yahvé veio a mim de novo com a seguinte ordem: toma prata e ouro dos cativos Eldai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia no mesmo dia, e vai à casa de Josias, filho de Sofonias. Pega a prata e o ouro, uma atará, que quer dizer coroa sagrada, e coloca sobre a cabeça do grande sacerdote Yeshua ben Yehossidak, que quer dizer Josué, filho de Jeozadak.
E profetiza-lhe que assim afirma Yahvé, o Senhor dos Exércitos: eis que aqui está o homem cujo nome é Texamac, que quer dizer renovo. Ele partirá do seu lugar para edificar a casa de Yahvé. Ele pessoalmente construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade, se assentará em seu quiché, que quer dizer trono, para governar toda a terra. Ele será sacerdote no trono e haverá perfeita paz entre os dois. A coroa será para Eldai, Tobias, Gedaías e En, o bondoso filho de Sofonias, como um memorial na casa de Yahvé. Grande quantidade de pessoas virá de longe e ajudará a edificar o templo do Senhor. Então reconhecereis que o Eterno Todo-Poderoso me enviou para vos trazer esse anúncio. E isso só ocorrerá se agirdes com chamar, que quer dizer obediência cuidadosa e fiel à voz de Yahvé, o Senhor vosso Elohim, vosso Deus. Zacarias capítulo 7, amor e justiça ao invés de jejuns. No dia 4 do mês 9, chamado Kislev, entre novembro e dezembro, no quarto ano do império do rei Dário, o Senhor Deus entregou uma mensagem ao profeta Zacarias. Foi na época em que o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com seus homens a fim de rogarem a Yahvé, com a seguinte indagação aos sacerdotes no templo do Senhor Todo-Poderoso e aos profetas: devemos lamentar, chorar e jejuar durante todo o quinto mês do ano, lembrando o mês em que o templo foi destruído, como temos feito há décadas? Então a palavra de Yahvé dos Exércitos veio a mim dizendo: questiona a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuasse e pranteasse no quinto e no sétimo mês, durante estas 70 anos, foi de fato para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não foram essas as palavras que Yahvé proclamou por meio dos antigos profetas quando Jerusalém era próspera e habitada com suas cidades ao redor, e quando Negueb, toda a região sul, e a Cefalá, as planícies costeiras de Judá, eram habitadas? E a palavra do Senhor veio outra vez a Zacarias nos seguintes termos: assim diz o Senhor Todo-Poderoso: praticai a justiça verdadeira, demonstrai amor misericordioso e compassivo, cada um para com seu próximo, e não oprimas a viúva, o órfão e o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração atitudes malignas contra o seu irmão. Eles, porém, não deram ouvidos, sequer aceitaram escutar, mas deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar nenhuma das minhas palavras. Endureceram o coração e se negaram a ouvir a minha Torá, a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos havia falado pelo seu Espírito, por intermédio dos antigos profetas. Por esse motivo, eu me deixei tomar pela ira do meu zelo. E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem e clamarem a mim. Sou eu, Yahvé, o soberano, quem está falando. Mas espalhei-os com um vendaval entre todas as nações pagãs. Assim a terra que deixaram para trás ficou devastada, de tal maneira que ninguém a atravessava, porque transformaram a terra amada e próspera num deserto estéril.